nos guarda. Lucas capítulo 24 vai contar uma história. Deixa eu trocar uma ideia com você antes. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a mesma circunstância, com pessoas diferentes e reações diferentes. Tá bom? Então assim, ó, hipótese, né? Porque realidade o bolso não dá. A gente vai sair daqui a hora que acabar a imersão e vai todo mundo comer sushi. Levanta a mão quem vai. Finge que tem dinheiro, beleza? Beleza. Outra hipótese, tá? Tá bom? A gente vai ter duas opções: sushi ou churrascaria. Olha só, sushi vai levantar a mão, churrascaria vai ficar de pé. Eu preciso fazer uma enquete, vai lá. Churrascaria em pé, sushi levanta a mão. Cara, pelo amor de Deus. Senta aí, varão. Restaurante que serve só salada, sobe na cadeira. Aê, caê! Olha só, cara, a gente está falando de comida, beleza? Comida. Só que mesmo no meio de um monte de gente que come, cada um tem uma reação diferente, né? Só que a gente está falando da mesma coisa, comida. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Existe um propósito maior sobre as nossas vidas, mas que existem reações diferentes diante de uma situação. Lucas 24 vai contar uma história que é bem interessante. Óbvio que essa história fala sobre Jesus, estamos aqui por causa disso, né? E vai relatar, só que, cara, a reação de cada um é muito engraçada até, tá bom? Vai ter os desesperados, vai ter os racionais, vai ter os desiludidos, vai ter tudo, cara. E então eu queria que você prestasse atenção e não falasse com ninguém. A gente vai fazer um acordo, não converse com ninguém agora. Porque em alguma dessas pessoas você deve se encaixar. Porque se você não se encaixar em nenhuma, cara, ou eu prego muito mal e você retirado da igreja, ou você é super, né? Porque nesse contexto tem todo tipo de gente. Então, de uma forma ou de outra, na teoria é para encaixar dentro do teu coração alguma coisa. A gente vai falar sobre exatamente isso hoje, cruz. Fica tranquilo que não vai carregar sua cruz. Sabia quando a gente fala sobre carregar a cruz, tem gente que já desanima, desce um pouquinho na cadeira. Fala, ai, Gabriel, já está tão difícil, ainda vamos carregar a cruz hoje à noite. Ela está inclinada, né? Então, numa dessas a gente pode ter. Mas não. A gente vai falar sobre Jesus, né? Representação de Cristo para nós, uma cruz vazia, afinal ele não está mais lá. E Lucas capítulo 24 vai contar sobre a morte de Jesus. É bem interessante que a gente vai ter que fazer tipo uma limpeza aí na nossa mente, deletar várias coisas. Para nós hoje é super fácil, cara. Olha só, vou te falar, Jesus ressuscitou, quem acredita? Pelo amor de Deus, se não levantar a mão, levanta por respeito, né? Senão vai dar problema hoje, beleza? Cara, você acredita que Jesus ressuscitou, por quê? Está escrito. Durante todos esses anos, né? Provas, assim por diante. Cara, super legal. Então, tudo que a gente vai falar hoje à noite sobre a morte e a ressurreição de Jesus, você fala, cara, como é que os caras não entenderam? Nada a ver. Só que a gente está falando de uma coisa que eles nunca viveram, ok? E eu vou te garantir que eu vou morrer e ressuscitar nessa noite. Não, né?
Tá entendendo? Tipo assim, a gente precisa entrar um pouquinho na cabeça daquele povo, daquela galera naquela época. Jesus fala, anda sobre a terra, cura, restaura, exorta, conserta, faz de tudo. E uma das principais coisas que ele faz é deixar alertado, eu preciso de água, está vazio. Alertado uma coisa, que ele vai morrer e ressuscitar. E a gente precisa entrar na mente deles, porque para nós está tudo pronto. E fala, como é que os caras não entenderam? Ninguém tinha ressuscitado. Não havia. E a nossa grande diferença é que ninguém nunca mais ressuscitou. Né? Tem vários homens e mulheres aí. E os homens criam deuses, mas o único que ressuscitou foi Cristo Jesus. Só que para nós a história já está completa. É a mesma coisa que se hoje eu falasse para você assim, olha, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todo mundo fica feliz, mas dentro da cabeça, em alguns momentos da vida, talvez diga, está demorando tanto. Tanta gente já me falou isso, mas... Não é que você não acredita, sabe? É uma coisa que não aconteceu ainda, que fica um pouco difícil, talvez, em alguns momentos da vida. Mas a gente precisa se colocar no lugar deles. Um pouquinho. Eles tinham uma história de um homem que andava com eles, dizia que era o Filho de Deus. Nunca ninguém tinha vindo na terra assim. Esperavam um rei que fosse governar, sabia? E que fosse tirar eles daquela situação. Eles estavam esperando um rei físico, os judeus, tudo. E aí vem Jesus, totalmente ao contrário, numa manjedoura, sem onde ter repousar a cabeça, assim por diante. E eles começam a seguir, alguns se tornam discípulos. Já vou te alertar uma coisa, quando a gente fala discípulos, a gente sempre imagina 12 menos 1, né? 12 menos 1, 12 menos 1 discípulos. Tinha muitas outras pessoas envolvidas, tá bom? Você vai ver no texto. Então essa turma que estava lá, eles estavam seguindo e aprendendo e vendo. E eu posso dizer que estavam vivendo a melhor fase da sua vida. Afinal, cara, eles andavam com alguém que os paralíticos andavam, que os surdos ouviam, os cegos enxergavam. E por onde ele passava aconteciam coisas, e ele mostrava as coisas que estavam escondidas no coração das pessoas, conversava com a samaritana e dizia, olha, esse homem não é teu único homem. Mostrava as coisas. Cara, imagina que legal, cara, andar assim. E Jesus, sabendo disso, da empolgação, da expectativa de tudo, vou abrir um parênteses, tanto é que um dia eles estão andando, Jesus fala, vou morrer, vou ser entregue, vou ressuscitar. E aí o super Pedrão, cheio das opiniões, que tem gente que gosta de dar palpite pra caramba, fala, não vai acontecer isso contigo. Jesus fala, reta-te de mim, Satanás. Se Jesus me chamasse de Satanás, eu acho que eu caía morto. Meu Deus, cara, cura interior, PNL, um monte de coisa para restaurar o desespero do coração. Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Meu Deus, cara. Brincadeiras à parte, Jesus sabia que o coração deles precisava estar preparado para isso. E aí acontece tudo que você imagina. Jesus é entregue, morto. E no capítulo 24 vai começar a falar sobre isso. Lucas 24 vai dizer assim, depois que Jesus já tinha morrido. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Então, quando eu te chamo de varão, beleza bíblica, né? Teologia bíblica. Então, assim, eu posso te chamar de varão, cara. Varão, varoa, beleza? Olha só.
E é muito interessante, elas saem para ir para o túmulo. E quando elas chegam, a pedra não estava no local. A Bíblia diz que elas ficaram perplexas. Sabe quando você chega em alguma coisa que fala, não acredito, cara. Só que assim, elas não ficaram perplexas de tipo assim, não acredito, a pedra foi tirada. Nem entra no túmulo, volta correndo, ele ressuscitou. Ele falou, não, cara, a pedra não está no lugar, cara, aconteceu alguma coisa. E aí aparecem esses dois varões e dizem algo para elas. Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram elas das palavras. Cara, por mais espirituais que nós sejamos, existem dias que a gente não acredita muito nas coisas. Vida real, beleza? Abre teu aplicativo aí da conta agora. Tem coisa para pagar segunda-feira, né? Aí você remove a pedra. Põe a tua digital, abre o aplicativo. Esperança, esperança, ele está lá. O dinheiro está lá. E aí você vê e o dinheiro ressuscitou, cara. Sumiu o dinheiro da tua conta, não tem mais dinheiro. Já acabou o salário. Beleza? E aí você fica, e agora? E alguém chega para você, cara, calma. Deus cuida dos pardais, cuida dos lírios, vai te sustentar. E aí a gente, é verdade, ele vai sustentar. Mas por que a gente já não lembra na hora que abre o aplicativo e não tem nada de falar, ele vai me sustentar? Porque a gente é humano. Dá medo, não dá? Porque ressuscita o dinheiro, mas o boleto não, né? Só vi ressuscitar o dinheiro, ele some da conta, o boleto, não. Elas ficam assustadas, tensas, perplexas. E ele fala, lembre do que ele disse. E elas falam, e aí o texto fala, elas lembraram. Elas lembraram que Jesus falou que ia morrer e ressuscitar. Você consegue talvez perceber no texto e perceber na nossa vida que a nossa tendência é sempre lembrar das coisas piores e não das coisas boas? Lembrar da coisa que vai dar errado e não da promessa? Pensa comigo. Elas saíram de casa para ir no sepulcro, beleza? E elas vão lá. E elas vão no sepulcro de quem? Jesus. Que disse o quê? Que ia ressuscitar. Chega lá no sepulcro, ele não está. Qual a conclusão? Ressuscitou. Mas não é essa a conclusão. Tanto é que elas só se lembram disso depois que aparecem os dois varões. Hoje a gente vai falar sobre um monte de gente que estava diante da situação que era: Jesus ressuscitou e cada um tem uma reação. Reação dessas mulheres: vou no túmulo. Túmulo vazio. Se elas na hora tivessem lembrado, tivessem certeza, não havia necessidade de aparecer os dois varões. Aparece lá, fala com elas. E a gente vai continuar porque a história é longa. Versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos que estavam com ela. 10 eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e também as demais que estavam com elas, que confirmaram todas essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareceram um delírio e não acreditaram nelas. Super legal, cara. Discípulos super bons, discípulos super crentes, cara. Jesus fala que vai ressuscitar. Eles ficam em casa, nem vão no túmulo, certo?
Deduzo eu que nem foram, porque para que ir? Eu já sei que isso vai acontecer. Não, ficaram lá, beleza. E aí vão as mulheres, têm essa experiência, voltam correndo dizendo: verdade, o que ele disse aconteceu, o túmulo está vazio, apareceu 2 varões para nós, ele ressuscitou. E os discípulos já começaram, né, cara? A pedra removeu. Não, cara. Delírio, loucura. Não, isso não pode ser. Vou abrir um parênteses, contexto. Não era... Cultural, região, beleza? Mulheres sorriem, por favor. Dê um sorrisinho. Todas as mulheres, né? Contexto daquela época, fica tranquilo. Mas tipo assim, não davam muito crédito também ao que era falado, tá? Não levavam muito assim. Vamos supor que seja isso, beleza? Não importa. Mas não acreditaram. E estavam os 11 mais alguns. No meio dessa turma, o que foi repreendido e dito: afasta-te de mim, Satanás. Saiu correndo. Olha que situação engraçada, cara. Um monte de gente, crente, que segue Jesus, discípulo. Jesus morre, vai ressuscitar. 2 vão no túmulo. Tem uma experiência e volta correndo. Ele ressuscitou. Um monte diz: não, delírio. Nada a ver, nada a ver, não, nada a ver. Aí um não fala nada com ninguém e sai correndo no meio da rua. Pedro sempre era assim, né? Tira espada, não morre. Faz uma casa aqui para mim, eu vou ficar aqui no Monte da Transfiguração contigo. Ele era sempre assim. E quando ele ouve vazio, versículo 12: Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A gente vai ter mais pessoas, mas a gente já tem alguns intensos. Temos alguns mais cautelosos. Não, isso é um delírio, vamos pensar bem. Temos uns emocionais, que vão lá no túmulo. E Jesus sabia que precisava aparecer lá, né? Os varões falam: olha, todos por trás de uma causa, Cristo Jesus. Tem gente que fica em pé para comer carne, tem gente que levanta a mão, desesperados por salada que nem eu, sobe na cadeira. Em nome de Jesus, está ligado pela fé. Eu posso falar qualquer coisa para emagrecer. Reações diferentes, mas com um propósito. Versículo 10: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, em torno de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Versículo 17: então lhes perguntou Jesus: o que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam. Pararam o quê? Já tem outra turma, cara. Sabe? Já tem outra turma que se entristece, fala: cara, meu Deus, minha única esperança, né? Abre o aplicativo, ressuscitou o dinheiro, não tem nada. Minha única esperança, vou lá no banco pedir um empréstimo, 11 quilômetros a pé, não tem dinheiro nem para o Uber. Entristecidos. 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Jesus tem, sei lá, uma paciência, um senso de humor conosco, algumas coisas bem... Você acha que Jesus precisava perguntar quais eram os acontecimentos? Eu sou o acontecimento, cidadão. Os discípulos, para quem não entendeu, falam para Jesus assim, não reconheceram, e falam para ele assim:
Tu é o único que não sabe o que aconteceu, cara. Não viu na internet, no Face, no Instagram, em tudo, cara. Cara, tu viaja, pelo amor de Deus. Tu não sabe o que está acontecendo. E Jesus fala, ei, sou eu, ressuscitei. Ele fala, quais? Cara, Jesus sabia. Tem coisas que Jesus permite para que a gente seja de fato verdadeiro. Pensa comigo. As mulheres vão no túmulo, não acham nada, aparecem 2 varões. E ele ressuscitou mesmo, ele tinha razão, né? E aí chego em casa, conto. Não sei, vamos ver, cara, vamos ver. Pedro nem pensa, corre. Não precisa varão, não precisa nada. Só vazio, o linho ali. Verdade, volta maravilhado e conta, né? Esses 2, se Jesus fala assim, sou eu, cara, provavelmente eles iam sair correndo, abraçar Jesus, falar, vamos para casa e não sei o quê. Só que não iam falar de verdade o que eles estavam sentindo. Porque o versículo continua dizendo, 19, e ele lhes perguntou quais, e eles explicaram o que aconteceu. Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo mundo, todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos. Você consegue ver nesse hora, nós esperávamos, uma frustração? Frustrado, cara. Entristecido e frustrado. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir todo Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Versículo 22, é verdade também que algumas das mulheres que estavam conosco nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram que o que disseram as mulheres era exatidão, mas não os viram. Cara, ele estava na casa junto com todos eles. Pedro corre para o sepulcro, fica maravilhado. Esses 2 vão para Emaús. Eles ouviram a história da mulher, ouviram os relatos delas. Eu vou frisar muito isso. Está vendo que diante da mesma situação, muitos têm reações diferentes? Uns correm e acreditam, outros se frustram e saem, outros ficam debatendo em casa. Só vou te garantir o fim da história. Jesus tem o pleno domínio sobre todos. Ninguém ficou perdido nessa história. Hoje, enquanto a gente conversar mais um pouquinho, ninguém fica perdido diante de Jesus. Os que estão frustrados, os que estão tristes, os que estão mais racionais e dizendo, olha, vamos ver bem essa história. Os que tiveram uma experiência no sepulcro. Cara, ninguém fica de fora. Se Ele te chamou aqui hoje à noite, e se Ele te trouxe aqui hoje à noite, e se Ele tem queimado dentro do teu coração, fique tranquilo. Nas mãos dEle, tudo está seguro. Tua fé, tua salvação, tua vida, o propósito dEle, nada pode frustrar os planos do Senhor. Continuando, versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando, presta atenção nessa frase, começando por Moisés e discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Tem alguns detalhes que é importante quando você lê a Bíblia, você prestar atenção. Algumas coisas são resumidas, cara.
A gente está falando do relato de Jesus conversando com eles no meio do caminho. Só que aqui resume que Jesus começa, tá bom? Com Moisés e vai em todos os profetas, discorrendo. Cara, a conversa foi longa. A gente se resume a isso aqui. Mas teve um outro diálogo extenso, falando sobre todos os profetas e sobre tudo. E durante todo esse período, os discípulos frustrados e tristes. 28, quando se aproximava de uma aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então, seus olhos se abriram e o reconheceram. Mas ele desapareceu diante da presença deles. Cara, Jesus se mostra, se revela a nós. Ele sabe lidar com as nossas frustrações, nossos cansaços, fraquezas. Jesus não permitiu ser reconhecido lá no começo da conversa. Provavelmente o que eles iam fazer, como eu te falei, era abraçar e dizer: vamos para casa, vamos avisar todo mundo que tu está aqui. Só que, cara, o que estava lá dentro do coração deles, frustração, nós acreditávamos, entristecidos. Eles não iam falar isso para Jesus. Não iam. Sabe, a tendência do homem quando está diante de Deus, porque muitas vezes a religião ensina isso, é criar palavras e nós te exaltamos, te adoramos e glorificado seja o teu nome dentro de você, dizendo: minha vida está uma porcaria, mas eu preciso cantar, entendeu? Estou destruído, mas preciso orar, cara. O fato de não terem reconhecido Jesus e ter uma conversa com Ele, colocaram para fora tudo que estava no coração. Talvez você não está vendo muito Jesus esses dias, sabe? Você não perdeu a fé, você continua crente, beleza, está tudo bem, mas você não está vendo muita coisa. Cara, talvez é um momento de sinceridade do teu coração. Deus, a minha vida está tão difícil. Senhor, eu não entendo por que o Senhor está fazendo isso. Isso não é questionar a Deus, não é colocar Deus na parede. É falar as verdades do nosso coração, que na verdade Ele já sabe. É melhor estarmos de mãos erguidas, dizendo: Senhor, eu te amo, mas eu não estou bem hoje, do que levantar as mãos e dizer: eu te adoro, está tudo perfeito. Cara, Ele conhece a palavra antes de chegar à tua boca, conhece teu coração. Seja verdadeiro diante dEle. Não é colocar na parede ou fazer pressão. É dizer para Ele: estou entristecido e frustrado. Foi isso que os discípulos falaram. Estamos quase chegando no fim e é importante a gente saber o que aconteceu. 31. Então se lhe abriram os olhos, reconheceram, mas Ele desapareceu da presença deles. E eles disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração, enquanto pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Sabe, quando Jesus fala conosco, quando a palavra de Deus fala conosco, dá um negócio diferente dentro do nosso coração. Não tem, cara, não tem. Mexe conosco, mexe com a nossa vida. E aí quando isso acontece, eles falam um para o outro: olha, meu coração estava queimando. Tinha alguma coisa diferente naquela conversa. Não era só um relato da história de Moisés até os profetas. Tinha alguma coisa diferente. E agora que eu vi, era Ele. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quantas vezes a gente faz um caminho, cara, que parece que não precisava, mas precisava. Eles saíram de Jerusalém para ir para Emaús. E vão conversando.
conversando, falando sobre suas frustrações, que não tem coragem, tem que manter uma aparência, entendeu? Para a IBC, para os pastores, para a religião, para a internet, né? Tenho que manter uma aparência. E quando está sozinho no meio do caminho, que acha que ninguém está vendo, mas o principal de todos, que é Deus, está vendo, começa a falar: eu estou frustrado, desanimado, eu acreditava que ia dar certo, não deu. Aí quando chega lá em Jerusalém, abre os olhos, diz: era ele que estava comigo, não posso ficar em Emaús, volta tudo de novo. Você tem duas maneiras de ver esse trajeto: como uma perca de tempo, ou como uma grande oportunidade de ter uma cura e uma restauração na tua vida. É melhor ter que ir para Emaús e fazer o caminho todo de volta curado, do que não sair e ficar frustrado o resto da vida. Algumas vezes Deus vai nos levar a alguns caminhos que vão trazer cura para o nosso coração, não fazem sentido, mas transformam a gente em outra pessoa. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram reconhecidos, como fora por ele reconhecido no partir do pão. A gente não vai continuar, a história ainda vai longe. Jesus aparece para todos eles, mas eu te garanto que no sepulcro ele conhecia as pessoas que foram lá e estava cuidando da situação. Na casa ele estava cuidando de todos eles. No caminho para Emaús ele também estava cuidando. Lembra que a gente falou que diante de um propósito maior, existem reações muito diferentes. Uns saem correndo: ele é meu Senhor. Outros dizem: não sei, cara, não sei. Outros vão tentar pensar bem: vou ficar aqui sentado, eu vou pensar. Outros: amo ele, mas vou tentar outra igreja, vou tentar outra coisa. Ele tem o controle de todos, porque ele conhece a necessidade e o coração particular de cada um. Ele não tratou todo mundo igual. Se fosse eu que pudesse definir essa história, se ele falasse: Gabriel, eu vou te dar uma incumbência, naquela época, você vai traçar o caminho. E eu ia dizer: olha que plano perfeito, Jesus. Você está lá no sepulcro, e aí você ressuscita, fica sentado em cima da pedra, brilhando, entendeu? E aí ninguém vai falar nada, cara, porque eu não conheço o coração de cada um. Ele conhece. Ele sabe lidar com a frustração, com o questionamento, com o medo. Não tem um padrão para a gente jogar aqui nessa noite e dizer: ele vai te curar desse jeito. Não tem. Só existe uma certeza: ele vai te curar se ele te chamou. Ele vai te restaurar se ele te trouxe. Ele vai te levar até o propósito dele se ele te chamou. Mesmo com reações diferentes, todos na mesma casa. Se você continuar lendo em casa, no versículo 36, vai dizer, eu não ia, mas vamos lá. Falavam ainda essas coisas, todos eles juntos. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Cara, eu tenho um monte de gente aqui essa noite. Gente que a vida não está bem. Gente que a vida está boa. Tem pessoas aí que a casa é perfeita. Tem outros que a casa é uma porcaria. Você não sabe que a gente sabe, mas a gente sabe que de vez em quando tem gente que nem convida para ir na casa porque tem vergonha da casa. Tem outros que convidam porque a casa é bem legal. Tem gente que finge que está tudo bem, mas está destruído. Tem gente que mantém uma aparência, mas está inseguro.
Só que Ele reúne todo mundo, inclusive eu, o cidadão que está tocando Mateus, todos, diante de um propósito: Cristo Jesus. Não sei como é a tua história em particular totalmente, alguns um pouco eu sei, mas eu sei de uma coisa: na vida de todos nós que estamos aqui nessa noite, existe um propósito maior envolvido, chamado Cristo Jesus, que resolveu chamar nessa noite todas essas experiências loucas e diferentes para estar no nosso meio e dizer: paz seja convosco. Ele quer curar o meu e o teu coração nessa noite. Uma das coisas mais fortes nesse texto para mim é que indícios ou sinais muitas vezes não são suficientes para curar uma frustração. Aqueles 2 discípulos foram para Emaús e tiveram indícios e sinais que Jesus tinha ressuscitado, porque escutaram a história das mulheres. O que resolve a frustração não são indícios como os relatos ou história de outras pessoas. Não existe como curar uma frustração com indícios, mas sim com a presença e a palavra dele. Quando eles dizem: não nos ardia o coração, é como se eles dissessem: agora os indícios que nós ouvimos na casa fazem sentido. Quando a frustração é destruída com sua palavra e sua presença, temos coragem de voltar ao lugar dos indícios e falar aos outros: é verdade, Ele ressuscitou. Só voltaram de Emaús para Jerusalém porque agora eles não tinham indícios ou história de alguém. Eles tinham uma experiência viva com aquele que ressuscitou. E em vez de voltarem tristes, com medo, voltam felizes, dizendo: Ele ressuscitou. Não voltam dizendo: nós somos os caras, Ele falou conosco. Não. Eles voltam dizendo: Ele ressuscitou. Que você saia daqui nessa noite com essa consciência. Não sei em qual quadro você se encaixa melhor. Naquele que fica em casa pensando, raciocinando que não tem nada de errado, com aquele que vai no sepulcro adorar e tem uma experiência, com aquele que sai correndo para ver se é verdade o que disseram, se é aquele que sai frustrado, entristecido porque não está dando tudo certo. Não importa. Importa uma coisa: que para todos foi comprovado que Cristo ressuscitou. E é a razão de estarmos aqui nessa noite. Vamos ficar de pé, com os teus olhos fechados um pouquinho. Baixa as luzes para nós, querido. Queria que você fechasse um pouco os teus olhos. O pessoal vai se organizar aqui para a gente começar a adorar. Você não está aqui por causa de nós. Você está aqui por causa dele. Talvez nem estava no teu plano vir aqui hoje à noite, mas ele te encontrou no caminho, como encontrou o discípulo de Emaús, e falou: e aí quando você percebeu, eu estou aqui, você está aqui porque ele te trouxe. Feche os teus olhos. Esqueça um pouquinho por alguns segundos quem está do teu lado. Ainda que seja teu cônjuge, teu amigo, teu irmão, qualquer coisa. Ele não pode salvar a tua alma. Ele não pode convencer o teu coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós vamos adorar, cantar. E nessa noite Ele pode e quer curar as frustrações do teu coração. Quer dizer: é verdade, mostrar tudo que tem visto, acontecido na tua vida.
ressuscitou. Comece a falar com Ele aí onde você está. Eu não tenho as respostas para a tua vida, mas Ele tem. Eu estou te dizendo porque eu li na palavra de Deus e é verdade. Ele cura qualquer frustração. E além de ler, Ele curou as minhas frustrações. Quando eu li e eu achei que isso era uma história, eu descobri que isso é uma verdade. Ele falou: não vos deixarei órfãos. Talvez hoje você fique um pouquinho parecido com aqueles homens e mulheres, porque agora que já sabemos que Jesus ressuscitou e como vai ficar a nossa vida, Ele falou: fiquem calmos, não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas deixarei para vós o meu Espírito. Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos consolará. Você tem o Espírito Santo nessa noite. Fale com Ele. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o sábado. Se você conhece essa canção, feche os teus olhos e cante a Ele nessa noite. Cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Enquanto você canta, adora conosco. Deixa o Senhor sarar as tuas feridas. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A morte Começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A guerra onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Queria te fazer um convite nessa noite. Seja a situação que você estiver, seja a situação que você estiver vivendo, queria te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar com você. Detalhe importante dessa história: ninguém ficou sozinho. Todos voltaram para o mesmo lugar. Todos. Não teve alguém que teve essa restauração, esse encontro, falou: agora eu estou sozinho. Voltou todo mundo junto.
um bando de frustrados, um bando de pessoas que não sabiam o que fazer, para o mesmo lugar, diante da cruz, dizendo: Ele ressuscitou, restaura a minha vida. Fecha os olhos todo mundo, querido, é um momento muito importante agora. Se você tem passado dias de adversidade, coração conturbado, queria te convidar a vir aqui na frente. Queremos orar uns com os outros, com você nessa noite. Nós vamos cantar. Saia do teu lugar. Se você quiser orar com alguém que está aí no banco, ore pelos outros nessa noite. Não tem ninguém melhor ou maior que o outro aqui. Somos como aqueles discípulos, todos com problemas, todos com dificuldades. Dificuldades diferentes, mas todos com dificuldades diante de Jesus que ressuscitou. A morte venceste, o véu tu rompeste. Você pode erguer tuas mãos bem alto nessa noite e dizer isso. Erguer tua mão, tua voz aos céus. Diga isso à frustração. Diga isso à tua tristeza. Diga isso aos teus medos. Maior é quem nos chamou. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pois Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós queremos orar nessa noite, Jesus. Para nós talvez seja mais fácil do que para eles naquele momento, Jesus. Afinal, nós temos a história pronta. Mas talvez, Jesus, nesses dias de hoje nós tenhamos dificuldades com relação à promessa da tua volta, nas nossas coisas pessoais. Senhor, tu disseste que deixaria o teu Espírito Santo, que nos consolaria, nos guiaria a toda a verdade. Espírito de Deus, ministra nossos corações nessa noite. Só tu podes acabar com a frustração, com o medo. Espírito de Deus, restaura o caído nessa noite. Levanta aquele que está com os joelhos vacilantes. Nós oramos nessa noite. Pai, restaura a vida desses jovens, cada um que está aqui nessa noite. Alguns com histórico de vícios,
alguns com histórico de derrota, outros com histórias de frustração. Senhor, o Senhor pode mudar qualquer situação, o Senhor pode curar qualquer coisa. Nós oramos essa noite diante da tua cruz, prostrados a ti. Tu ressuscitaste, restaura a tua igreja nessa noite. Espírito de Deus, vem sobre a vida de cada jovem, de cada pessoa. Pai, nós clamamos nessa noite. Senhor, muda a história de cada um aqui, Pai. Tu és a nossa restauração, Tu és a cura que não temos em casa, Tu és a alegria que a família não nos dá muitas vezes, Tu és o nosso melhor amigo que não temos, Pai. Restaura a vida de cada um, restaura o coração de cada um. Pro louvor da tua glória. Depois dessas experiências, esses homens e mulheres nunca mais foram os mesmos. Senhor, que eles saiam daqui, Jesus, curados e restaurados, queimando de paixão pelo Senhor, queimando de amor pelo Senhor, incendiados pela Tua presença, Deus. Saiam das portas dessa igreja, Deus, pelas ruas, dizendo: Ele é minha restauração, Ele é minha salvação, Pai. O Senhor sabe que eu não falaria nem para uma pessoa. Deus, eu estou falando de algo que está na Tua palavra e que eu sei que o Senhor faz. O Senhor restaura, Pai. Restaura o coração de cada um. Espírito de Deus, aqueles que têm medo, são envergonhados, inseguros, até os altivos, o Senhor é especialista em abater. Deus, estavam todos na mesma situação, com reações diferentes, mas o Senhor uniu a todos e disse: a paz seja convosco. Senhor, a Tua paz é o que nós mais precisamos, Senhor, nesse mundo de caos. Traz paz ao coração desses jovens, adolescentes. Tu és a nossa salvação, nossa segurança, nossa cura, nossa restauração. Senhor, o Senhor tem trazido toda a minha família aos Teus pés, Deus. Se alguém aqui está desesperado pela família, Pai, que eles entendam, Deus, que o Senhor é especialista em restauração. O Senhor morreu na cruz do Calvário e a Tua morte não foi em vão. Nós Te adoramos essa noite. Ele quer, pode e vai restaurar a tua vida, restaurar o teu coração para o louvor da glória dEle. Você pode ser uma bênção nas mãos dEle. A tua história de caos pode se tornar uma bandeira de cura sobre muitas pessoas. A tua história de aparente tragédia pode virar um testemunho maravilhoso nas mãos dEle. O que eu te garanto nessa noite é que Ele vai fazer de você uma bênção. Se o problema vai acabar ou não, eu não sei, mas eu sei que Ele pode fazer de você uma bênção, com problema ou sem problema, para a glória dEle. Quando saem daqui alegres com esse Deus, amém? Dê um abraço quem está do teu lado e fala: Ele é tua alegria, querido. Vamos adorar antes de ir embora. Quem quiser ficar aqui na frente. Tudo diferente. Eu nasci de novo. Agora vivo plenamente. Meu passado deixei pra trás. A culpa não me encontra mais. Eu sei que Deus tudo novo faz. Tudo novo faz.
paz me alcançou. Oh, 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 oh. Eu estou a caminhar. Dê um abraço quem está perto de você. Tudo diferente. Deus te abençoe. A gente se vê aqui sábado de novo. Nasci de novo. E agora vivo plenamente. Meu passado deixei pra trás. E a culpa não me encontra mais. Eu sei que Deus tudo novo faz. Tudo novo faz. Feliz demais. Seu amor me encontrou. Sua paz me alcançou. Oh, 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 oh. Feliz demais. Seu amor me encontrou. Sua paz me alcançou. Oh, 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 Na minha liberdade eu pude.